Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram esses 2 dias? 2 dias de Copa do Mundo, 2 dias de muita emoção na Copa do Mundo, né? Finalmente tivemos a nossa seleção, seleção brasileira estreando com o pé direito, mas a gente já vai conversar sobre ela. Antes eu vou pedir para você já deixar o seu curtir aqui, deixar esse like no vídeo, compartilhar esse vídeo com seus amigos para ver minha opinião, né? Para ver o que eu achei, né, dos jogos dos grupos E, F, G e H, né, os últimos 4 grupos que faltavam estrear. Lembrando que eu já tenho uma análise dos primeiros 4 grupos, né, do A, B, C e D, que já tá no nosso canal no YouTube, também tá no canal no Instagram, né, na nossa página no Instagram. Então vá lá, siga, acompanha tudo certinho, que você vai ficar por dentro de tudo que acontece nessa Copa do Mundo, né? Muitos jogos acontecendo, né, em horário de trabalho, horários cedo, de manhã, né, 7 horas da manhã, então fica um pouco difícil de acompanhar, mas eu vou trazer tudo aqui pra vocês, o que de melhor aconteceu nesses jogos. Fechou? Meus queridos, seguinte, então vamos começar conversando, mas vamos voltar um dia, né? Vamos falar sobre os jogos que aconteceram na quarta-feira, né, o famoso ontem. Né? Ontem tivemos as partidas do grupo F, do grupo E e do grupo F, eu ia falar FG, mas tivemos as partidas do grupo E e F, né? Começando com o jogo do grupo F, né? Que foi Marrocos 0, Croácia também 0. Foi um dos piores jogos, se não o pior jogo da Copa do Mundo até aqui. Foi um jogo muito fraco tecnicamente, poucas, na verdade, chances criadas para as duas equipes. Poupa tempo, não vamos aprofundar muito nesse assunto, aliás. Vamos ter mais um poupa-tempo que aconteceu hoje. Mas já tivemos alguns 0x0, né? Se não me engano, foram 4 0x0, isso mesmo. 4 0x0 nesses dias de futebol aí, nessa quase uma semana de Copa do Mundo. Logo em seguida aconteceu a segunda zebra, né? Se a gente for dividir cada vídeo aqui, vai ter uma zebra, né? Porque na primeira tivemos a zebra da Argentina e agora, na quarta-feira, tivemos a zebra da Alemanha. Não foi uma zebra tão grande igual a da Argentina, tá? Eu não acho isso, eu acho que o Japão é uma seleção infinitamente melhor e mais qualificada do que a Arábia Saudita. Inclusive fazendo um jogo muito melhor do que a Alemanha, no segundo tempo, principalmente. Mas na primeira etapa soube se defender da seleção alemã. Né? E no segundo tempo começou a explorar mais os contra-ataques, as bolas lançadas, e foi onde saiu os seus gols, né? Com Doan e Asano. A Alemanha fez o primeiro gol com o Gundogan de pênalti, ainda na primeira etapa, né? Mas assim, não foi um domínio amplo da Alemanha, né? No segundo tempo teve até um momento de mais oportunidades, que o goleiro japonês fez ótimas defesas, mas não foi aquele domínio que a gente costuma ver a Alemanha fazendo nos seus adversários, né? De impor o seu ritmo, de sufocar. Foi uma partida muito abaixo do Miller, muito abaixo do Gnabry, muito abaixo desses homens de frente da Alemanha, né? Principalmente, eu acho que o Gundogan foi o melhor em campo, criou oportunidades, bateu pro gol, mas é muito pouco, né? Se você tem o maior artilheiro em atividade das Copas, né? Que é o Thomas Müller, e ele não cria, não finaliza, né? E o banco de reservas da Alemanha, infelizmente, é muito abaixo dos titulares, né? Você vê entrando o Götze muito fora de ritmo ainda, fora de ritmo em questão dos titulares da Alemanha mesmo, né? E a defesa da Alemanha bateu muito a cabeça. Eu acho, né? Agora eu vou dizer aqui pra vocês, que o Rüdiger e o Neuer foram os melhores em campo, né? Porque, da Alemanha, no caso. Porque pra mim a partida que eles fizeram foi de tirar o chapéu. O Rüdiger, inclusive, com aquela corrida maravilhosa que ele deu pra interceder o adversário. Mas jogaram muito bem. Se não fosse o Neuer, o Japão já era pra ter virado no meio da segunda etapa, né? Foi virar mais pro finzinho, mas o Japão fez uma ótima partida. É uma seleção muito disciplinada, né? É uma seleção que sabe jogar um futebol muito bonito, de toque de bola, de envolver o adversário. Então, olho no Japão, que tem tudo para classificar, né? Já que o outro adversário desse grupo, né, a Espanha, venceu por 7-0 a Costa Rica. Deu dó, né? Vamos dizer isso. Eu acho que se fosse para resumir esse jogo, e aliás, eu não vou falar tanto nesse vídeo, tá, gente? Estou convidado, né? Acabei pegando a Covid, então estou sem fôlego. Às vezes vão ver eu puxando muito ar, é por conta disso. Então eu não vou me aprofundar muito nesse jogo, porque assim, eu acho que a Costa Rica não é um adversário páreo para a Espanha, e isso ficou claro nesse jogo. Acho que a gente vai poder analisar mais da Espanha nos jogos contra a Alemanha, nos jogos contra o Japão, que são as próximas rodadas, né? Mas esse jogo com a Costa Rica, no caso, para mim ficou muito claro que a Espanha sobrou, cara. Foi 7-0, Dani Olmo, Asensio, Ferran Torres 2 vezes, Gavi, Soler
e Morata fizeram os gols espanhóis. Mas sim, foi muito bom, foi gostoso de ver a Espanha jogando pelo toque de bola, pela envolvência, pela pressão na defesa da Costa Rica. Mas a Costa Rica é um time muito aquém de uma disputa de Copa do Mundo. Sendo bem sincero mesmo, não acho a Costa Rica um adversário. Vai ser o saco de pancada dessa Copa junto com o Catar. A Bélgica venceu por 1-0 a equipe do Canadá, né? Isso já é na quinta-feira, né? Na quarta-feira, o último jogo. A Bélgica, com empate entre Marrocos e Croácia, começa na liderança da Copa do Mundo, com 3 pontinhos. E não foi um jogo muito dominante da Bélgica não, viu? A Bélgica sofreu para fazer esse 1-0. Na minha opinião, o Canadá foi até melhor do que a Bélgica em todo o jogo. Foram 21 finalizações ao gol da Bélgica. Se não fosse o Courtois, era pra Bélgica ter perdido sim, principalmente pela defesa do pênalti do Anthony Davis, né? Mas, cara, perdeu o pênalti, você tá jogando contra uma seleção que já tem uma casca muito maior de Copa do Mundo, né? E o Canadá, pra mim, comeu bronha nesse jogo, mas tem tudo pra classificar, tá? Das duas seleções que jogaram, né, Marrocos e Croácia, eu acho que o Canadá tá até melhor do que essas duas. Então pode fazer um jogo melhor contra essas duas seleções, calibrar melhor o pé na hora de finalizar e sair com a vitória nesses dois confrontos. Acho que Croácia e Marrocos se complicaram sim com o empate, tá? Não acho que o Canadá esteja tão complicado quanto essas duas outras seleções. Falando agora dos jogos de hoje, a Suíça venceu por 1-0 a equipe do Camarões por 1-0, né? O Embolô fez o gol aí da Suíça, ele que é camaronês, então foi uma lei do ex, será? Não sei, mas esse grupo é o grupo do Brasil, não é o grupo G. Então a Suíça está na segunda colocação, porque o primeiro é o Brasólio, né? Mas a gente já vai falar sobre ele. Então, voltando a falar, né? O grupo E, como eu falei, eu acho que o Japão tem grande chance de classificar, porque vai jogar contra a Costa Rica agora nesse domingo. Então tem tudo para fazer um ótimo resultado, atingir os 6 pontos, o que ficaria muito complicado para a Alemanha, né? E a Alemanha vai enfrentar a Espanha, né? Então, assim, qualquer empate da Alemanha com a Espanha e uma vitória do Japão elimina a Alemanha dessa Copa do Mundo mais uma vez. Já foi eliminada em 2018, corre risco de ser eliminada agora em 2022. O outro jogo de hoje foi do grupo H, às 10 horas da manhã, 0-0 Uruguai e Coreia do Sul. O jogo foi até bom, teve algumas oportunidades, mas faltou chute no gol, né? Tivemos muitas finalizações, é verdade, mas faltou chute, acertar o gol, né? Acho que nem o Uruguai, os dois saíram zerados de chute no gol, e principalmente o Uruguai, cara. Eu tava colocando muita fé na dupla de ataque Luis Suárez e Darwin Núñez, mas não aconteceu essa simbiose aí, essa troca, esse entrosamento. E pra mim a Coreia do Sul foi até melhor que o Uruguai, tá, nesse jogo. E aí joga uma responsabilidade pro outro jogo do grupo, né, que foi o Portugal e Gana, no qual Portugal venceu por 3-2. Cristiano Ronaldo, João Félix e Rafael Leão fizeram os gols de Portugal. André Ayew e Bukhari fizeram os gols da Gana. Foi um jogo aberto, né? Foi um jogo muito pegado, um jogo muito interessante, né? Onde o Portugal fez 1-0, a Gana empatou o jogo, Portugal fez 2 gols, né? E aí a Gana ainda fez o segundo gol e foi para cima, né? Só que Portugal conseguiu se encontrar na defesa, conseguiu se defender nos minutos finais e sair com essa vitória. Bateu cabeça a defesa de Portugal nesse jogo de hoje, tá? Vai enfrentar ataques um pouco mais potentes, enfrenta o Uruguai na segunda-feira e na última rodada encerra com a Coreia do Sul, né? Então pode ser que jogue com a Coreia do Sul precisando vencer para classificar. Né? Vamos ver como que vai ser esse jogo de Gana e Coreia. Eu gostei muito da seleção de Gana, tá? Não me surpreenderia se a Gana classificasse nesse grupo, não. É uma seleção muito interessante da gente acompanhar. Foi a primeira seleção africana a marcar nessa Copa do Mundo, né? Camarões não marcou, deixa eu ver, Tunísia não marcou também. Que mais? Tem alguma outra seleção? Senegal também não marcou, né? Isso mesmo, então foi a primeira, e Marrocos também não marcou. Então foi a primeira seleção mesmo a marcar numa Copa do Mundo. Muito interessante esse dado. Vamos ver como que vai ser esse próximo jogo da Gana, que vai ser contra a Coreia do Sul. E vamos falar dele, né? Da seleção, a seleção com S maiúsculo, a seleção pentacampeã do mundo, que começa com o pé direito essa edição de Copa de 2022, né? Do Catar. Meus amigos, a seleção não jogou bem, tá? Não foi um jogo 100%, não foi um jogo 10/10, mas foi um jogo 7, tá? De nota 7. Eu acho que a seleção jogou o suficiente, obviamente, para vencer a equipe da Sérvia e contou com a estrela
com o estrelismo, né? Contou com sei lá, a galáxia que é Richarlison. Foi um golaço, assim, foi um jogaço desse camisa 9, que tá ali pra isso, cara. Você tem um camisa 9 como o Richarlison que tá na área pra converter a chance de gol, sabe? Tipo, é um cara que você pode ter a certeza que quando a oportunidade vai aparecer, ele vai converter. E não foi diferente nesse jogo de hoje, converteu as duas oportunidades que apareceram aos 63 e aos 73, né, 10 minutos de diferença de cada gol. O primeiro gol, um gol de centroavante, né, aproveitando o rebote do goleiro, e o segundo gol, uma obra de arte. Foi um golaço, foi um verdadeiro golaço. Parabéns pro Richarlison, né, que estreou muito bem e colocou a nossa seleção na liderança do grupo G, com 3 pontos, mas com 2 gols de saldo, né, lembrando que a Suíça venceu apenas por 1-0. Então assim, cara, eu coloco essa seleção brasileira da seguinte forma. Eu separei 3 melhores jogadores e 3 piores jogadores. Tá? Eu acho que o sistema defensivo do Brasil como um todo foi bem, não comprometeu, né? Se a gente for falar do lado dos dois laterais, né? O Danilo e o Alexandre foram muito bem na partida, o Alisson foi muito seguro no gol, quando foi preciso soube sair, soube se comportar bem na área. O miolo de zaga também foi muito bem. Thiago Silva quase que deu um passe ainda para uma assistência para o Vinícius Júnior, que o atacante não aproveitou. Mas eu vou destacar 3 nomes, tá? Eu falei da defesa porque eu acho que deveria ser pontuado. Casemiro, para mim, fez uma excelente partida. Richarlison, obviamente, pelos 2 gols, mas por aparecer quando for requisitado, sabe? E aí eu vou falar logo em sequência de um dos jogadores que eu coloquei como ponto negativo no time, que foi o Rafinha. Porque quando o Rafinha foi requisitado, quando foi necessário ele aparecer, ele desperdiçou 2 grandes oportunidades, cara. E assim, contra a Sérvia, beleza, a gente conseguiu criar outras oportunidades. Mas em Copa do Mundo, nem toda hora vai aparecer oportunidade pra você, sabe? Nem toda hora vai aparecer uma chance cara a cara ou uma retomada de posse de bola dentro da área. Então faltou pro Rafinha tranquilidade. Eu espero muito que seja nervosismo e que ele possa converter as próximas oportunidades naturalmente de gol nesses próximos jogos. Porque é um excelente jogador, para mim tem muita habilidade, mas hoje encontrava-se muito nervoso, tá? E vamos concluir aqui os melhores jogadores, porque eu acho que vale um destaque também pro Vinícius Júnior. Tentou, errou, foi para cima, buscou o adversário o tempo todo, né, não teve medo de marcação, ao contrário, obviamente, do Rafinha do outro lado, que aí por isso que eu coloquei ele na pior. O Vinícius Júnior ia pra cima, errava e tentava, ia pra cima de novo. Pra mim foi um dos melhores jogadores, dava gosto de torcer pelos lances do Vinícius Júnior hoje, tá? O Rafinha, pra mim, petecava muita bola e tocava pra trás, faltou ele arriscar mais nesse jogo. Não sei se é recomendação do Tite, mas vamos ver como que vai ser os próximos jogos da seleção brasileira. Outros piores, tá, que eu colocaria, e aí eu senti que o Brasil teve muita dificuldade no meio de campo, na criação de jogadas. E aí eu vou envolver o Neymar e o Paquetá como os piores, ou os outros 2 piores da partida. Lembrando que não é nota 0, tá? Eu não tô negativando o jogador aqui, eu só tô falando que eles foram ruins, foram abaixo do esperado, foram abaixo do que a gente esperava desses 3 jogadores, né? Rafinha, Neymar e Paquetá. Eu esperava mais, não colaboraram para terem uma nota melhor, não colaboraram para ter uma avaliação melhor, mas nada impede de que façam uma Copa melhor se possam aí estar buscando melhorar conforme os jogos vão passando. Fechou, meus queridos? E eu quero dar um destaque também pro Rodrigo. Entrou muito bem, tá? No segundo tempo. Eu acho que todos ali entraram com certo destaque, mas ele foi o que mais se destacou, na minha opinião. Tentou, chutou, foi pra cima. Tá querendo cavar uma vaga no time titular, né? Já vi tudo esse Rodrigo. E tomara que fique assim, né? Que os reservas que vão entrando, vão querendo entrar no time titular, vão jogando bem, pra gente ter um ambiente cada vez mais competitivo, de modo saudável, mas também de sempre manter o sarrafo lá em cima na seleção brasileira. Fechou, meus queridos? Esse foi o vídeo de hoje. Agradeço muito a presença de vocês até aqui. O primeiro passo foi dado à seleção brasileira. Faltam 2 jogos, né, da fase de grupos, mas se a gente for contar até a final, agora faltam só 6. Um abraço.